Bem-vindo de volta ao canal Petri Depan. Faz muito tempo que eu não venho fazer vídeo aqui, eu sei. Eu não vou achar desculpas, eu só vou dizer pra vocês que eu sinto muito. Mas eu tô aqui e hoje eu vim fazer um vídeo mais raiz. Eu não vim fazer um vídeo sobre a minha vida, eu não vim fazer um vídeo sobre updates da minha vida. Eu vim fazer um vídeo mais raiz, mais informativo, principalmente pra pessoas cis. Com tudo que tá acontecendo, com a linha entrando no BBB, muitas questões estão estão voltando a ser faladas, as pessoas estão percebendo algumas coisas e uma dessas coisas é a quantidade de perguntas idiotas, perguntas que não deveriam ser feitas para as pessoas trans, que as pessoas cis fazem. Então já tá todo mundo cansado de falar, já tá todo mundo cansado de responder esse tipo de coisa. Então eu vim fazer esse vídeo para responder e para dar algumas dicas de coisas que não se devem ser perguntadas, coisas que podem ser perguntadas para pessoas trans e travestis. Então eu espero que se tu que tá assistindo a uma pessoa trans ou travesti possa pegar esse vídeo e da próxima vez que uma pessoa cis idiota faça alguma dessas perguntas ou algum comentário, vocês possam só enviar esse vídeo e não precisem se dar o trabalho de responder. Vamos começar pelo básico. Petri, o que é uma pessoa cis? Provavelmente, se tu tá se perguntando isso ou me perguntando isso, provavelmente tu é uma pessoa cis. Não me ofende. Calma, não é uma ofensa. O que é uma pessoa cis? Uma pessoa cis é simplesmente uma pessoa que não é trans ou travesti. Simples, acabou. Não tem outra explicação, não tem muita complicação. Se tu não te identifica como uma pessoa trans ou travesti, tu é uma pessoa cis. Simples. É uma pessoa que nasceu... Eu já expliquei isso num vídeo antes, com fotinhos e desenhos. Se vocês pesquisarem na internet, vai ter uma coisa mais a fundo, mais explicado, o que é uma pessoa trans, o que é uma pessoa cis. Mas o básico é isso. Se tu não te identifica como trans ou travesti, tu é uma pessoa cis. Não é uma ofensa, é simplesmente uma denominação que identifica pessoas que não se identificam como pessoas trans ou travestis. Simples. Então vamos lá. Eu posso perguntar para uma pessoa trans ou travesti qual é o nome de registro dela, qual é o nome antigo dela? Não, gente, pelo amor de Deus. Não perguntem. Não, nunca, jamais. Em hipótese alguma vocês podem fazer essa pergunta. Mas por que só uma pergunta? Não é só uma pergunta. Se a gente trocou de nome, se a gente escolheu um outro nome pelo qual a gente se identifica mais, pelo qual a gente quer ser visto, quer ser associado, é porque a gente não se identifica com o nosso nome de registro. O que é o nome de registro? O nome que foi dado na hora que nos registraram, o nome antigo, o nome que os nossos pais escolheram pra gente. Por quê? Não é porque a gente odeia o nome, não é porque a gente... E não é para os pais se sentirem ofendidos. Se tem algum pai de uma pessoa trans ou travesti assistindo, não se sintam ofendidos por a gente não querer ser associado com o nome que vocês nos deram. Não é pelo nome, é pelo que ele representa. Ele não representa quem nós somos. E se a gente escolher um outro nome, é porque ele representa quem nós somos. É porque a gente quer ser visto e quer ser identificado por esse nome. Por que eu não posso perguntar para uma pessoa trans ou travesti qual é o nome de registro dela? Porque ele traz muitos gatilhos, ele traz muitas lembranças que não são boas, que não são legais. Então nunca jamais façam essa pergunta para uma pessoa trans ou travesti. Não tem relevância, não faz diferença na vida de vocês. E se a pessoa por algum motivo não se sente dessa forma e quiser falar porque como um fato de curiosidade, esse aqui que era o meu nome, ok, não façam essa pergunta. Não façam. Eu conhecia uma pessoa trans ou travesti antes da transição. Eu posso falar para os outros o nome da pessoa de registro? Não pode. Não, é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito individual de cada pessoa. É uma coisa que não traz lembranças boas para a maioria das pessoas. Então, vocês não têm esse direito de falar para outras pessoas que não conheceram essa pessoa antes qual que era o nome, de chamar a pessoa pelo nome, principalmente, não façam isso. Então, se vocês conheceram uma pessoa trans ou travesti, antes da pessoa mudar de nome, antes da pessoa começar a usar outros pronomes, vocês não têm o direito de falar ou de tratar a pessoa errado, ou de falar para outras pessoas como é que era o nome antes. É uma coisa particular, uma coisa pessoal da pessoa trans, e vocês não têm esse direito. Então não façam isso jamais. Mas eu conheci uma pessoa trans ou travesti antes da pessoa fazer transição e eu quero contar uma história de antes. Eu posso usar o nome antigo, eu posso usar pronomes antigos? Não, de novo, gente, pelo amor de Deus, não é tão difícil. Vamos lá. Se uma pessoa vai contar uma história minha, de quando eu ainda não me identificava como um homem trans, de quando eu ainda não tinha começado a minha transição, quando eu ainda não tinha mudado meu nome para Peter,
não tem relevância nenhuma a pessoa contar a história com pronomes antigos, com o pronome ela, dela. Não tem porquê. Não faz diferença na história. Quer contar uma história antiga? Não tem problema, pode contar uma história antiga. É só adaptar o nome e os pronomes. Não é tão difícil. Se vocês me conhecem desde antes da transição e vocês me veem hoje como Peter, homem, trans, vocês não têm porquê me tratar com histórias antigas, com o meu nome antigo e com pronomes antigos. Não tem porquê. É só contar a história. Ah, quando o Peter tinha 5 anos, ele fazia isso, isso, isso. Simples. Não é um bicho de 7 cabeças. Todo mundo vai conseguir. Eu tenho confiança. Quer contar uma história? Treina em casa antes, tá? Treina em casa, adapta os pronomes, não é tão difícil. Vamos lá, gente. Não pode contar a história antiga com nome antigo, com pronomes antigos. Quer contar uma história antiga? Conta com os pronomes atuais e com o nome atual. Ah, mas não dá porque é uma história justamente que fala sobre o nome da pessoa. Então não conta a história. Simples. A menos que vocês conheçam a pessoa. Vocês sabem que a pessoa... Vocês já perguntaram pra pessoa, vocês sabem que a pessoa não se importa. Ou que a pessoa começou a história daquela forma. A menos que seja essa situação específica, não contem, tá? Mas a história depende disso. Então conta outra história. Tem tanta história, né? Inventa uma história. Não conta. Esse negócio de... quando tu era uma menina... Eu nunca fui uma menina. Vamos começar por aí. Tá? Talvez eu não soubesse, talvez eu não me identificasse no momento, mas nunca fui. Então, parem com essa história, gente. Isso machuca, isso não é legal, isso traz coisas que a gente não quer viver de novo, que a gente não quer sentir. Então, parem com isso, tá? Vamos parar. Não consegue? Para de contar a história, tá? Para de contar a história dessa pessoa específica. Essa é clássica, vamos lá. Posso perguntar para uma pessoa trans ou travesti se ela já fez cirurgia? Se ela já fez cirurgia de redesignação sexual? Não, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. É umas coisas tão básicas, umas coisas tão simples que eu fico até puto de ter que responder. Mas eu vim aqui, me propus para responder, então eu vou responder. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão se fazendo essa pergunta. Vocês fazem esse tipo de pergunta para as pessoas cis que vocês conhecem? Ou seja, para as pessoas não trans que vocês conhecem? Vocês perguntam para elas, como é que é o tamanho do teu pau? Qual é o formato da tua buceta? Não, só para saber. É curiosidade. Vocês perguntam esse tipo de coisa? Não, né? Não é legal, não é uma coisa que assim, vou perguntar pro meu amigo qual é o tamanho do pau dele. Não, gente, pelo amor de Deus. Por que vocês acham que vocês têm o direito de fazer esse tipo de pergunta pra nós? Vamos lá. Eu fico até puto, porque é umas coisas assim tão ridículas, umas coisas tão básicas, umas coisas tão de puro tato social, entendeu? Que não tem nem o que... Pensa 2 vezes. Será que eu devo perguntar pra pessoa se ela tem um pau ou uma buceta? Não. A resposta é sempre não, tá? Vamos começar com um não. Já vai na tua cabeça e já assume que é não a resposta, que vai ser melhor do que você simplesmente fazer esse tipo de bobagem. Mas pensem, eu faria esse tipo de pergunta para um amigo meu que não é trans? Não faria. Então eu vou fazer para meu amigo trans? Não vou fazer, tá? Vamos lá, agora uma pergunta que é boa. Essa aqui é boa mesmo. Posso perguntar para uma pessoa trans ou travesti qual pronome ela prefere usar? Sim, gente, por favor. Acho que essa vai ser a única resposta que vai ser sim para todas as perguntas que eu vou explicar para vocês hoje, tá? Sim, devem perguntar. Não é uma pergunta ofensiva, é uma pergunta que faz diferença. Eu tô em dúvida, eu conheci uma pessoa agora, eu sei que a pessoa se identifica como pessoa trans, mas eu tô em dúvida se a pessoa prefere que eu use ela, se prefere que eu use elo, se prefere que eu use ele. Então, eu posso perguntar pra pessoa? Pode. Pode perguntar, pergunta. Oi, fulaninho. Sabe o nome da pessoa? Pergunta. Oi, fulaninho. Eu queria saber quais pronomes tu prefere que eu use contigo. Pronto. Não precisa fazer um grande auê, não precisa fazer justificativo nem explicação. A pessoa vai te dizer e tu vai tratar a pessoa como ela prefere ser tratada. Show? Acho que essa vai ser a única que eu vou dizer sim pra vocês, tá? Então pode perguntar. Não assuma pronome de ninguém. Não assuma pronome de ninguém. A menos que vocês vejam outras pessoas que estão tratando daquele jeito, pessoas que conhecem, pessoas que são amigos, pessoas... A menos que seja nesse sentido, vocês devem perguntar, tá? Não fiquem com dúvida e não assumam o pronome de ninguém para não ofender ninguém. Tenho dúvidas sobre o assunto. Qualquer dúvida que seja, que não seja uma dessas perguntas que eu falei. Sei lá, quero saber o que isso significa, quero saber como é que é, enfim. Posso perguntar para a pessoa trans que eu conheço sobre o assunto, sobre transição, sobre ser trans, sobre... Enfim, posso perguntar? Depende. Se vocês são amigo da pessoa, ou se vocês sabem que a pessoa é uma pessoa
que não se importa de falar sobre o assunto, que não se importa de educar, que não se importa de explicar, vocês podem perguntar. Se vocês não conhecem a pessoa, não perguntem. Gente, o Google tá aí, entendeu? Informação não falta. Logo que eu comecei a minha transição, a informação sobre homens trans era escassíssima, não tinha nada de informação. Era muito difícil de achar. Então o que eu fiz foi recorrer a homens trans que eu encontrei, que faziam vídeo no YouTube, ou enfim, pra fazer perguntas, tá? E porque eu tava me identificando, eu queria entender sobre o assunto e não tinha onde achar. Mas hoje em dia, gente, 2022 tem muita informação, tem vídeo, tem texto, tem áudio, tem tudo que vocês podem imaginar, tem novela, tem filme, tem pessoas no YouTube fazendo vídeos. Então, informação não falta. Vocês não precisam ir para aquela pessoa aleatória trans que vocês conheceram fazer pergunta, tá? Vocês podem muito bem fazer uma pesquisa rápida no Google e achar. Então, não usem as pessoas como Wikipédia, tá? Vão pro Google, vão pesquisar, vão assistir um filme, vão ler um livro, sabe? Não usem a gente como Wikipédia. Agora, eu, por exemplo, eu não me importo de responder perguntas, desde que não sejam perguntas das que eu fiz acima. Eu não me importo de explicar, eu não me importo de educar as pessoas, tá? Então, e as pessoas que me conhecem, elas sabem disso. Então, elas vêm me perguntar as coisas, às vezes. E eu não me importo. Mas tem muita gente que se incomoda, tem muita gente que não gosta, tem muita gente que não se sente confortável respondendo esse tipo de pergunta. Não se sente confortável explicando as coisas. Então, na dúvida, pesquise no Google, tá bom? Última coisa que eu vou trazer aqui pra vocês, última pergunta que eu vou trazer pra vocês. Posso perguntar pra pessoa trans ou travesti por que ela é trans ou travesti? Não. Gente, por que não, tá? A gente não tem uma explicação, não tem um motivo. Eu acordei um dia, decidi que eu vou ser um homem trans, por isso. Não existe isso, tá? A gente é o que a gente é porque a gente se identifica dessa forma. Não tem um porquê, cada pessoa, a pessoa não, porque ela gostou da ideia, então ela vai, vou ser trans, né? Vou ser travesti. Não, gente, não existe isso, tá? Não tem porquê, não tem motivo, é o que é. E outra, acima de tudo, a gente não deve nenhuma justificativa pra ninguém. E quando as pessoas fazem esse tipo de pergunta, por que tu é um homem trans? O sentimento que dá é que a gente deve se justificar de ser quem a gente é. De que a gente tá devendo uma explicação, uma justificativa, um motivo. De que a gente ser quem a gente é não basta. Tem que ter um porquê, tem que ter um motivo. Então não, vocês não podem perguntar pra uma pessoa trans ou travesti por que ela é trans ou travesti, tá bom? Não perguntem, não interessa. E aí eu quero dizer pra vocês, quero fazer uma pergunta pra vocês. Dessas todas as perguntas que eu falei aqui, que as pessoas geralmente fazem, qual é a relevância? Qual é a relevância das respostas na vida de vocês? Que diferença vai fazer saber meu nome de registro? Que diferença vai fazer saber por que eu sou um homem trans? Que diferença vai fazer saber se eu tenho um pau ou uma buceta? São perguntas que, se vocês pararem pra pensar um pouquinho antes de fazer, vocês vão ver que não tem relevância, é pura curiosidade ridícula que vocês têm de umas coisas, como se a gente fosse um alien, como se a gente fosse uma coisa de outro mundo. A gente não é, a gente é pessoa, a gente é humano como todo mundo, sabe? Então, todo esse mistério que as pessoas colocam em volta de pessoas trans e travesti, não precisa, não tem porquê, sabe? Não faz diferença. A gente é ser humano igual a todo mundo. Não tem esse grande mistério. Não tem esse grande uau, que loucura, o que é isto? O que são, o que comem, onde vivem? Gente, a gente não precisa disso, tá? Não tem cabimento essas coisas, não tem cabimento. É isso, essas são as perguntas que eu consegui pensar, que já fizeram pra mim todas essas perguntas, que eu sei que fazem pra todas as pessoas trans, provavelmente. Então, se vocês ficaram com alguma outra dúvida, se vocês são pessoas trans ou travestis, e tem outras perguntas que eu esqueci de falar aqui, coloquem nos comentários. Se vocês puderem explicar por que não se deve fazer, principalmente, ou se vocês acham que tem uma pergunta que as pessoas fazem que se deve fazer, coloquem também, por favor. Coloquem aqui embaixo o que vocês acharem importante. Se vocês discordam de mim, podem colocar aqui embaixo. Se tem alguma pergunta que vocês não se importam de responder, ou que vocês acham que é importante as pessoas perguntarem, coloquem aqui embaixo, tá? Isso aqui é para ser um recurso para que a gente possa cada vez menos ter que passar por esse tipo de situação, por esse tipo de pergunta, e para que as pessoas cis possam cada vez mais ter mais conhecimento e parar de
fazer a gente passar por esse tipo de situação, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um like, compartilhem o vídeo. Se vocês passarem por essa situação, joguem esse vídeo para as pessoas e deixem, sabe? Não se desgastem, não se desgastem com pessoas cis, porque não vale a pena. Se inscrevam no canal, que é muito importante pra mim, e a gente se vê na próxima.